E aí, meu irmão? Fala, Flavião, tudo certo, meu irmão? Bom dia. Você tá bem, meu querido? Bom demais, e você? Bom, graças a Deus. E Cara, aí? vamos ver o que que Deus tem para nós dessa manhã aí. O que que vai sair disso aqui, hein, cara? Amém, amém. E aí, como é que Deixa você tá, meu irmão? O que você conta? bem, cara, ó, deixa eu pra galera que tá entrando aí, vamos ver o pessoal que tá entrando. Ô, Gildo, já aperta aí no aviãozinho. Vamos chamar algumas pessoas aí Com pra certeza. participar. Chamar aqui alguns amigos meus, umas pessoas que eu falei que estaria contigo. Enviando aqui. Aí, ó, já mandei para algumas pessoas. Legal, gente. Você que está aí também, aperta aí no aviãozinho. Nós vamos conversar hoje sobre superação. O Gildo, cara, é um menino, vou chamar de menino, né? Um garoto jovem, incrível, incrível que eu conheci lá no Método IP, né? A gente não se conectou no método, a gente se conectou no hotel. Estávamos no mesmo hotel à noite. Foi. E na hora que a gente chegou, parece, né, Gilda? O Gilda é um menino super, super pra frente, super cheio de conexão. Já chegou conversando com a gente, o papo foi fluindo. E quando esse cara foi contando a história dele, eu fui ficando de boca aberta. Eu falei assim, rapaz do céu, como que é a superação e como a gente pode, né, Gildo, vencer todas as coisas na nossa vida. A gente passa por situações, mas pode vencer. Mas, Gildo, diga lá, se apresente aí pro pessoal, meu querido. Primeiro, falando sobre o momento que a gente se conheceu, eu acredito que Deus, ele separa todas as coisas, e aquele momento foi muito especial. O Flávio ali, um homem de Deus, começou a liberar palavras de vida e teve um mover naquela hora, naquele momento, e a gente se conectou de uma forma que contagiou as pessoas em volta, as mesas, e a gente começou a falar sobre histórias e sobre o que Deus faz na vida de cada um. Sim, E o derramar ali. E foi quando a gente se conectou, e eu falo que foi só o início de uma grande amizade com do certeza. Flávio. E agora falando um pouco sobre o que o Flávio perguntou da minha história. Meu nome é Gildo, tenho 26 anos, sou portador de esclerose múltipla, uma doença autoimune, crônica e degenerativa. E hoje eu estou vivendo por um sonho e com um sonho de realizar a prova do Ironman. Vendi tudo lá na minha cidade e tô aqui em São Paulo na De onde busca. você, de Eu onde sou de, você é, meu irmão? eu sou de Rondônia, agora estou morando aqui em São Paulo por causa da facilidade, da locomoção próximo do tratamento. Eu sou aqui de, eu sou de Rondônia, mas estou morando em São Paulo em busca desse sonho de realizar a prova do Ironman. Para quem não sabe, o Ironman é uma das provas de triatlon mais desafiadoras que tem. Você vai nadar 3,8 quilômetros, pedalar 180 e depois você corre uma maratona de 42. Eu digo que não é fácil, mas tudo que eu já Rapaz. vivi na minha vida, para quem não sabe, é um milagre. Então, já corri maratona e eu falei, Deus, eu acho que vai permitir mais um pouquinho. E vivendo o desafio de cada vez. Meu irmão, me diz pra mim assim, por que o Iron Man, cara? Aonde tudo começou? Eu assisti o seu vídeo no YouTube e eu confesso que eu me emocionei umas 3, 4 vezes, cara, assistindo o seu vídeo. Depois eu vou deixar o vídeo dele no Arraste. Eu vou postar um stories depois daqui e eu vou deixar no Arraste o vídeo que conta a história dele. Mas, Gildo, conta pro pessoal, cara, desde o início, como que foi essa sua história de superação e como que isso é presente na sua vida, sabe? Como que você se motiva com tudo isso? O... Eu sempre fui um jovem saudável, gostava de viajar com os amigos, curtir a vida. Eu sempre tive, logo quando eu consegui uma independência financeira, eu coloquei uma mochila nas costas e falei, vou conhecer o mundo. Viajei a América Latina sozinho, em busca de um mochilão, conheci vários países. E numa dessas viagens, aqui no Brasil mesmo, no litoral, eu comecei a sentir uma deficiência no meu corpo.
a mão não começou a mexer, a perna não respondia, e eu vi que alguma coisa não estava bem. Você imagina, você começar a dar chutes para o ar e a tua perna não responder. Aí eu falei, algo não está certo. Eu fui ao hospital e o médico falou, cara, eu acho melhor tu verificar na tua cidade. Chegou na minha cidade, eu já fui logo internado e veio esse nome chamado esclerose múltipla. Foi a primeira vez na vida assim que eu recebi impacto. Sabia de pessoas que tinham, mas eu não conhecia a doença. E já ali não conseguia mexer o braço, tinha dificuldade para comer, para andar. Eu dava 2, 3 passos e caía. E foi assim que eu descobri a doença. Foi um período de aceitação, porque imagina você receber, com 24 anos, você receber o diagnóstico de uma doença que vai te acompanhar para o resto da vida. E vai ser uma incógnita se você vai precisar de cadeira de rodas, se você vai precisar de uma bengala, se você vai conseguir sair daquela situação. E foi aí que tudo começou, essa jornada. E diz uma coisa, e aí, ok, você recebeu esse diagnóstico, né? Algo que com certeza deve ter sido chocante para você, para sua casa, para sua família. E da onde que surgiu a ideia de superação? Falar, poxa, eu vou me levantar e eu vou fazer o Ironman. A primeira superação que eu tive, eu digo, foi voltar a ter os movimentos. A gente está falando de superação até Sim. chegar ao Ironman. Eu estava um dia em casa, deitado ali na cama, e eu fiquei meio que indignado com a situação. E mesmo não podendo sair de casa, eu coloquei uma roupa, coloquei uma camiseta, um short de corrida, coloquei um tênis e falei, eu vou tentar caminhar. Eu fui até um espaço na minha cidade, que é uma pista do aeroporto, e falei, hoje eu vou dar o meu máximo aqui. E eu fiz uma grande caminhada de 200 metros, foram até ali que 200 metros. os meus pés permitiram. Eu fiquei no acostar, tipo um canteiro, fiquei sentado, esperei muito tempo me recuperar. E o que fez o diferencial, depois que eu voltei para casa, eu falei, todo dia eu vou lá e vou dar o meu máximo. E as distâncias foram aumentando. E eu digo que um dia eu consegui a distância de 2 km caminhando, e bem lento. Mas foi um dia que eu fiz uma oração muito emocionada e pedi a Deus a oportunidade de correr novamente. E aí que eu falo que entra algo chamado fé, que eu já conversei com o Flávio sobre isso, um homem de Deus, e eu vi as pessoas correndo e aquele desejo batia no meu coração de correr. E foi quando eu comecei nesse processo a correr 500 metros, tudo mais, até que um dia eu me inscrevi na primeira corrida de 10 quilômetros e já colocando mais um teste na história, eu completei essa corrida, para mim foi uma grande superação. E depois de completar essa corrida, eu falei, eu posso mais um pouco. Me inscrevi numa maratona, que é a Maratona do Rio de Janeiro. Quem quiser saber um pouco mais com detalhes dessas histórias, tem um link do YouTube lá com o meu documentário. Rapidinho você dá uma olhada. E daí eu falei, eu soube da história de um rapaz na Espanha, um homem, que fez isso na Espanha. Ele é portador de esclerose múltipla e fez um Ironman. E veio no meu coração aquela frase: se alguma pessoa no mundo já fez, você também é capaz. E, Sensacional. e eu acreditei numa palavra liberada na minha vida, que a esclerose ia ser só o início de uma jornada. E decidi investir tudo nesse sonho, viver por esse sonho, porque ele tem impactado a vida de muitas pessoas. E foi assim que veio o Ironman. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, eu tô aqui marcando várias frases que você está dizendo assim, porque, cara, a gente ouvir frases e a gente pesquisar, se você for no Google e você pesquisar frases de superação, vai ter um monte, né? Se você pesquisar e aparece muita coisa. Mas você falou algo aqui, todos os dias eu vou dar o meu máximo. Eu imagino assim, eu não sei como que é isso, cara, porque eu assisti um filme, eu acredito que até essa história que você falou, assisti foi esse final de semana, que é o filme 100 metros. É dessa história? Dessa história, É exatamente esse. isso. E eu assisti esse filme e
eu não sei se o seu quadro ele foi parecido com o dele, mas os primeiros passos dele foram muito difíceis, né? Você falou assim que você teve uma caminhada de 200 metros. Cara, para a gente caminhar 200 metros hoje, você nem pensa para caminhar 200 metros, né? Você pega, Ex- vou sair, é como se chegasse Duas até o final da quadras. rua, justamente. É como se chegasse até o final da rua. E como que foi isso para você, assim, o que as pessoas falavam, como que era o olhar das pessoas, como que foi passar por isso? Eu digo que quem teve comigo nesse momento só foi minha família. E eles ficaram visivelmente abalados. Eu era o único homem da casa. E como é que você lidar com essa situação? Mas o que eu falo, que você acabou de repetir uma frase que eu falei, que foi o seguinte: eu vou dar o meu máximo. E eu estou fazendo isso não para que você chegue lá e vá correr uma maratona ou fazer um Ironman, mas para que todo dia você dê o máximo no que você conseguir, o seu máximo nos pequenos detalhes. Eu vi que acabou de entrar na live o Jairo. Jairo é um professor de uma academia lá de Porto Velho, e foi uma das poucas pessoas entrando nessa pergunta que eu compartilhei, que eu também estou com saudades dele. E num café da manhã eu compartilhei: já, eu tenho esclerose múltipla, eu não consigo correr, eu estou nesse desafio. E ele falou: você é um corredor. E foi uma pessoa que Ah, liberou uma palavra de vida na minha vida. Ele liberou uma palavra de vida. E eu falo assim: tantas pessoas falam palavras negativas e você acredita. Mas pessoas liberam palavras de vida e você não acredita. O Jairo liberou uma palavra de vida na minha vida e eu acreditei. Eu acreditei e eu tornei aquilo uma realidade. Eu tive fé naquilo. E foi o que eu digo que foi fundamental. Então, já respondendo, eu compartilhei para poucas pessoas, mas essas poucas pessoas, elas fizeram uma diferença muito grande, porque elas acreditaram em mim. Foram pessoas que me incentivaram. não. Que estiveram do seu lado quando você mais precisou, né? Mais precisou. E não adianta você ter pessoas que acreditam em você do seu lado. Você tem que acreditar nas palavras que essas pessoas liberam. Lá em Provérbios 15 fala, 12 fala sobre isso, sobre palavras de preocupação te desmotivam, mas pessoas, palavras de vida, elas te incentivam, cara. Então, eu acredito demais nisso. E eu falei: se palavras incentivam, que a minha vida seja palavras que incentivem outras pessoas. É o Sensacional. propósito. Que E massa. Meu Deus, como que é que a minha vida, eu vou marcar isso aqui, não, vê agora. que a minha vida sejam palavras de incentivo para outras pessoas. Se Que, ações, porque ações falam mais que palavras. Então, que as minhas ações sim, sejam essas palavras que incentivem outras pessoas. que E, máximo, cara. e Diga, essa diga. jornada. E essa jornada. Eu sei que eu tenho, falando muito de superação, mas eu tenho uma história de superação. Cada um aqui na live tem uma história de superação em algum momento, alguma coisa. E eu sei que você, meu irmão, tem uma grande história de superação para compartilhar aí com a gente também. Então, cara, na hora que você tava contando a sua história pra gente, e que eu acho legal é que assim, em nenhum momento você contou pra gente que você passava por isso. Isso que eu acho legal. Por quê? Eu vou entrar na minha história, mas eu queria deixar algo aqui para as pessoas. A gente se conectou com o Gildo e a gente conversou ali por um longo tempo. Aí, como eu sou um cara que gosto já de me conectar, eu pedi o Instagram do Gildo, né? E aí, quando eu entrei no Instagram, eu vi lá. Aí eu vi que você tinha, assim, eu achei engraçado que em nenhum momento você falou isso, e eu sinto que você não, e isso eu tenho certeza que você não usa em nenhum momento isso como vitimismo. Exatamente. O Isso que eu acho vitimismo, mais incrível. Você não usa isso como vitimismo, você usa isso como uma mola impulsória, né? Para você conquistar todos os seus sonhos, para você conquistar todos os seus projetos, para você seguir sua vida. Porque é isso que a gente tem que viver, cara. Nós estamos passando por um tempo, Gildo, de um caos, cara, instalado pelo medo. Existe sim um vírus biológico? Existe. Ele está aí, é fato.
Porém, cara, o vírus emocional, ele tá muito maior do que o vírus biológico hoje. O Ele vírus traz muito emocional, mais doenças. muito, cara. O vírus Uau. emocional leva a gente para uma situação que você fala, meu Deus. E, cara, eu achei incrível que em nenhum momento você citou isso pra gente na conversa, depois apenas que eu levantei o assunto, e aí a gente começou a conversar sobre isso. Tinha um casal do nosso lado, que, nossa, que eu não lembro o nome deles, mas pessoas fantásticas também, eles eram de Fortaleza, né? Fortaleza, isso. De Era do Fortaleza. Nordeste. Era do Nordeste, eu não lembro exatamente qual a cidade, mas um casal espetacular de Fortaleza estava com a gente lá do lado, e eles já foram dando dicas, também transbordando na sua vida sobre o assunto. Mas eu achei interessante que o quê? Cara, nós temos que viver o nosso hoje, né? Nós temos que viver o nosso um dia de cada vez. Superação é a gente acordar, cara, é a gente fazer as coisas um dia de cada vez. É a gente fazer o que está hoje nas nossas vidas, né? É viver o presente. Eu Presente. acredito, eu acredito que o que, Gildo? Eu acho que talvez você possa pensar nisso. O passado, ele fica relembrando a gente, né? Assim, ele vem, ele vem com algumas lembranças, com algumas situações. Só que o viver o hoje, cara, faz a gente abandonar tudo aquilo. Eu vou viver o hoje pelo que Deus tem na minha vida para hoje, para acontecer hoje. É fazer todos os dias o meu máximo. Eu falo uma frase, Gildo, nas palestras, que se você tiver aí com caneta, você que está na live aí e quiser anotar, que eu falo assim, cara, a coisa, a coisa mais importante é fazer a coisa mais importante, a coisa mais importante. Cara, que doideira é essa? Vamos lá, vou repetir. A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Cara, o que é isso? O mais importante é o que eu estou vivendo agora, cara. É essa live com você. É poder passar isso para as pessoas e é algo que vai ficar gravado e que pessoas daqui 1 ano, 2, olharão e falarão, poxa, eu posso ter algo diferente na minha vida também. Eu posso viver algo diferente. Então, isso é a coisa mais importante. Por que que os nossos relacionamentos, Gildo, por que que as coisas não acontecem em nossa vida? Por quê? Porque a gente não vive o mais importante, que é o agora. Você falou algo aqui, você falou sobre família. Eu acredito que nesse momento que você teve esse diagnóstico, cara, quem tinha que estar com você ali era a sua família, que é o seu primeiro ministério, né? Você fala uma coisa no seu vídeo assim, eu era o único homem da casa. Eu imagino o peso disso sobre os seus ombros, né? Falou, poxa, o único homem da casa, talvez a pessoa que teria que cuidar que precisou de cuidados imediatos ali. E é o poder que você está falando aí de família. Duas coisas que você falou que eu achei pontuais, Fábio. O poder da família, e você falou assim, eu era o único homem da casa. Nessa fase da minha vida, eu não tinha um relacionamento com meu pai. Eu fiquei 3 anos sem falar com ele. E depois que passei por isso, eu voltei a ter um relacionamento com ele, voltei a conversar, voltei a falar, liberei toda espécie de perdão, ele também. E eu te falo, às vezes as tuas feridas, elas vão ser molas propulsoras para tu viver um novo. Porque talvez se não acontecesse isso, eu não enxergasse a importância da família, de ter pessoas que você ama por perto. Sim, Às vezes você está passando por uma situação dessa e não sabe que aquilo vai te levar para um próximo nível. E você falou essa frase, pode repetir para mim, Flávia? a A, coisa, a a, coisa mais... a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Cara, eu acredito demais nisso, porque você não pode ficar perdido. O que é mais fácil? Você fazer 1000 vezes duas coisas ou fazer duas coisas 1000 vezes? Cara, é aquilo. Se é aquilo, você repete aquilo e faz daquilo a tua coisa mais importante, porque aquilo vai te trazer resultado. Legal, é isso É, mesmo. já dizia Pareto, né? A regra 80-20. Uma coisa vai te trazer resultado. Sem dúvida. Meu irmão, você comentou um pouquinho sobre a minha história, né? E eu acho válido a gente
a gente contar ela. Realmente também é uma história que eu conto para poucas pessoas, né? Algumas pessoas, olha lá, o JM Oficial 81 colocou aqui, ó, mexeu comigo, Flávio, tá queimando agora. Que bom, cara, que bom. Que você leve a coisa mais importante, aquilo que você tem vivido. E às vezes a gente, só antes de entrar, cara, a gente esquece do quê? Que a nossa família é a coisa mais importante, cara. Olha, eu confesso que eu tô bastante emocionado. Não sei se eu vou conseguir chegar até o final dessa live sem. Mas, cara, eu tô É isso, bastante meu amigo. emocionado, porque assim, às vezes a gente esquece que a nossa família é a coisa mais importante da nossa. Quando Deus ele criou esse mundo e ele decide que o homem não é bom só, ele cria uma família, cara. Ele cria uma família. E essa família é quando a gente deixa nosso pai, nossa mãe, a gente unir-se-á a sua esposa, ao seu cônjuge. Ali você terá filhos ou não, enfim, você viverá algo com uma pessoa. No seu caso, a sua família é sua mãe, é sua irmã, é seu pai. Isso é maravilhoso, cara, e a gente viver isso. E algo que eu posso falar, assim, a minha família, no caso a minha esposa, ela foi ela foi algo importantíssimo, cara, talvez essencial na minha história de superação. Quem me vê hoje conversando aqui, Gildo, não imagina que eu fui gago, mas gago, digo assim, cara, não conseguia falar uma frase inteira, eu não conseguia. E eu vivi isso até os meus 19 anos de idade. Então, assim, óbvio, cada pessoa tem a sua história de superação e cada um sente a sua dor da sua forma. É impossível eu mensurar uma dor de uma pessoa. Às vezes o que é dor para mim não é dor para outra, e o que é dor para outra não é dor para mim, assim vai. Mas eu sei o que eu vivi até os meus 19 anos, onde eu era muitas vezes motivo de chacota. É você querer conversar alguma coisa com alguém e você não poder. Era não poder. Eu queria, às vezes, falar coisas, me posicionar de coisas. Eu sei que eu perdi algumas oportunidades na minha vida nesse período, porque, Gildo, você imagina você querer conversar, você está numa roda de amigos e você querer falar sobre um assunto, você querer se posicionar sobre uma questão e você fala assim, eu não posso falar. E é muito Sabe, louco isso. Diga. sabe uma coisa que você está falando aqui, Flávio? E olha como é incrível que eu te conheci. Eu te conheci no momento que você estava liberando palavras de vida, que a gente se conectou. Eu falo assim, se você era gago e essa era a sua dificuldade, hoje Deus está te usando na tua maior dor, que foi tua dificuldade. Eu fico impressionado, porque o que me chamou a atenção de mim e das pessoas no hotel, que ali foram as palavras de vidas liberadas. Eu lembro de você falando sobre o tempo de Deus, o Kairos, o Cronos, e ali eu fui edificado. Eu parei para pensar e falei, nossa, Deus está usando esse homem para falar comigo nessa noite. E eu falo, pelas tuas palavras, e agora você acaba de compartilhar, não, mas eu não conseguia falar, eu era gago, eu perdi oportunidades por não conseguir falar. Então Deus está te usando nas tuas, que foram no passado, tuas feridas. E eu acredito que Ele faz isso com cada um aqui. Sim, o que a gente está contando aqui, a história nossa, não é em nenhum momento, volta a falar, para a gente se vitimizar. E sim, que sirva de exemplo para as outras pessoas. E eu passei por um momento, Gildo, você usou uma palavra aqui, fé, onde alguém falou, você é um corredor, né? E, cara, eu vivi uma experiência, a minha mãe sabe certinho essa história, mas, se eu não me engano, quando eu tinha 9 anos de idade, um missionário, eu acho que ele era chinês, coisa assim, cara. Eu não vou saber ao certo a nacionalidade dele. Minha mãe vai saber certinho a história, depois eu vou perguntar para ela para ter ela correta. Ele chegou para mim ainda 9 anos, e eu sou gago desde que eu falo. Então, eu nunca tive a experiência de falar. Você entendeu? Minha mãe conta que desde que eu comecei a falar, eu já comecei com a patologia da gagueira. Então, eu não tive a experiência de falar corretamente. Eu vivi aquilo e depois eu tive uma trava, alguma dificuldade, algum trauma que me fez entrar nessa patologia. Não, eu vivi isso desde que eu falo.
E aos 9 anos de idade, nós estávamos em um culto, né? Eu conheci o Senhor bem novo, de 7 para 8 anos de idade, e eu sou muito grato a isso, por minha mãe ter me apresentado a isso. E o missionário falou assim, olha, ele vai levar a palavra para muitas pessoas. E, cara, eu confesso que na hora eu ouvi isso, mas eu não tinha nem ciência do que era isso. E até porque eu sabia de tudo da dificuldade que eu tinha, né? E aí, quando a gente começa a ler a palavra, a gente, assim, a primeira pessoa que eu mirei foi Moisés. Porque Moisés tinha uma dificuldade. O primeiro personagem bíblico que eu mirei, o Flávio acabou de colocar, Moisés também era. Justamente, Flávio. Eu mirei na história de Moisés. Falei, poxa, só que aconteceu o quê? Deus enviou alguém ao lado dele para falar. Então Moisés tinha um ajudador. Arão. E eu ficava, Deus, quem que é esse ajudador que vai estar comigo, né? E aí acontece o quê? Aos meus 19 anos, cara, dos meus 18 para 19 anos, eu decido fazer o quê na minha vida? Eu decidi deixar algumas coisas para servir ao Senhor. É uma história que eu decidi deixar algumas coisas para trabalhar para a igreja, que é me dedicar 100% à obra de Deus. E, cara, foi o momento que eu falei para Deus agora, Deus, eu estou aqui e eu quero pregar a tua palavra. E eu lembro que eu falei assim para Deus, falei, Deus, eu quero pregar a tua palavra e o Senhor dá seu jeito. Eu fiz assim essa oração, sabe? Falei, cara, eu quero e o Senhor dá seu jeito. E, cara, era incrível que, assim, eu comecei a passar por experiências das quais, assim, eu subia no altar, eu ministrava ali durante 40 minutos, 1 hora, e eu voltava gago. E eu vivi isso por quase 1 ano, cara. Você está falando que você subia, pregava, normal, e saía de lá, mas você saía gago. Saía gago. Eu falava, meu Deus, o que é isso, cara? O que o Senhor quer disso? E eu entendi que, assim, cara, é tudo no tempo dele. Não é no nosso. O meu tempo demorou 19 anos, cara. 19. O meu é no demorou tempo dele. 19 anos. É no tempo total. É no tempo total. Não é no nosso tempo. A minha história de superação demorou 19 anos. E eu entendo que tudo que eu passei na minha vida me deu uma bagagem hoje, cara. Me deu uma bagagem hoje para não desistir de nada. Você entendeu? O que eu vivi na minha vida me deu uma bagagem para não desistir de nada. Porque hoje eu consigo entender, cara. Eu estava ontem conversando com 2 pessoas aqui, fazendo parte aqui do meu trabalho e tal. E, cara, foi algo que eu falei para elas assim. Falei, olha, eu não preciso mais aprender sobre o perdão. Aí as pessoas falam, como assim? Eu falei, eu não preciso aprender com o perdão porque eu não ligo para mais nada que fazem. Então, eu entrei num nível, cara, que eu não preciso mais. E aí, mas por que eu falo isso? Cara, porque eu já passei por tanta coisa na minha vida, Gildo, que se eu fosse ficar grilado com todas as ofensas que eu já passei, por todas as fases que eu já passei, pessoas que me caluniaram, caluniaram não digo, mas que motivo de chacota, de zoação, deixado de lado, por tudo que eu falei, cara, então eu não tenho que... essas pessoas, elas serviram como que? Não guardo mágoa alguma delas. Foi algo que eu tive que passar para poder hoje levar essa mensagem para as pessoas. Que ainda é possível, entendeu? E você está falando aí, Flávio, e é uma coisa que eu vejo que hoje você vive o novo de Deus na tua vida. Você vive algo novo. E o que eu achei muito interessante, que você falou que em um momento você teve que abandonar algumas coisas. Eu comparo isso àquele... Não sei se você lembra do DOS ou do Windows 98. Embora eu tenha essa cara de novo, eu também sou meio velho. Eu usei o Windows 98. Eu usei o Windows. E lembra quando aquele computador ele travava? Sim. Você estava fazendo alguma coisa e ele travava. O que você tinha que fazer? Você tinha que resetar ele lá, né? Resetar, reiniciar. Aí a gente reiniciava aquela máquina. E quando você reiniciava, o trabalho que você começou
ele estava lá salvo? Não. Você perdia. Mas entenda, quando você reinicia, quando você recomeça, quando você vai viver algo novo, você vai perder algumas coisas. E foi o que você acabou de falar. Você perdeu algumas coisas para viver algo novo. Pedro teve que abandonar a vida de pescador, teve que jogar os peixes. Então, para viver esse novo de Deus, eu vejo que Deus é um Deus de processos. Então, ele vai te fazer soltar algumas coisas, soltar as redes. E eu falo que o Flávio, eu vejo algo especial de Deus na vida dele. Vou compartilhar aqui para quem está seguindo. Se você me permite contar uma história, eu vi que o Clenilson está aí na live. Foi Eu creio nisso. uma pessoa que viveu essa história para. Eu vou trazer essa história de fé para você agora. Algo que eu vivi com o Flávio. Eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal, um curso que o Clenilson estava presente, o Flávio estava presente, e eu peguei e decidi, eu comprava água num local perto, que era o Pão de Açúcar, na esquina. E nesse dia, eu peguei e todo mundo teve essa ideia de comprar água no Pão de Açúcar, porque não tinha água lá no evento. E quando eu fui comprar água no Pão de Açúcar, acabou, por causa da demanda, todo mundo estava comprando, não tinha água. E eu voltei pro hotel me questionando, falei, que era no auditório, falei, pô Deus, eu queria uma água, eu queria uma água, eu queria muito uma água, e poxa, não tinha, fiquei meio revoltado ali, e falei, poxa, não tinha água. Chegando lá, o Clenilson me aborda, um homem me aborda, com a água na mão, e fala assim, você quer essa água? Eu olhei para o que eu vinha questionando na minha mente é que eu queria uma água, e pedindo para Deus, questionando, poxa, eu queria uma água. E do nada alguém me aborda me oferecendo uma água. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, não, você quer essa água? Eu acho que eu devia te dar essa água. Eu recebi, porque eu entendi o amor de Deus na minha vida por meio da água. E naquele momento eu indaguei ele, falei, mas quem te deu essa água? Por que você está me dando? Ele falou, não, eu estou te dando essa água porque eu ganhei de alguém. Eu ganhei desse cara aqui. E me mostrou o Flávio. Aí eu falei, e de onde você tirou essa água? Aí ele falou, tinha um rapaz vendendo água aqui na frente e ele estava vendendo águas para comprar um livro. Eu ofertei o livro na vida dele e ele distribuiu as águas. E eu falei, pela vida do Flávio, um mover começou naquele local. Porque o rapaz que estava vendendo os livros Ele tá doou aqui, ó. É o Flávio Almeida aqui, ó. É o Flávio, ó. É É Felipe ele? Almeida. Ele que doou todas as águas dele. Flávio, eu vou te falar uma coisa. Eu vivi um mover e uma corrente do bem por meio da vida de vocês. O Flávio ofertou na vida do Flávio, ofertou o livro na tua vida. Você ofertou as águas que o Clenilson recebeu. E o Clenilson ofertou essa água na minha vida. E olha que engraçado. Eu vinha me questionando sobre uma água. E foi quando ele me ofertou essa água. Eu vi o amor de Deus por meio. Olha a corrente. Alguém que teve uma atitude gerou uma corrente. E eu saí tão emocionado que eu falei, vou fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu voltei nesse dia à noite de trem e vim falando, e eu tive a oportunidade de compartilhar sobre isso com uma pessoa no metrô. Peguei o trem, depois o metrô. E, e eu falo assim, uma atitude gerou uma corrente. E eu fico grato a Deus pela vida de vocês que fizeram parte disso. Amém. Cara, isso daí é algo que eu tenho na minha vida, porque assim, a minha vida, ela é fruto de milagres, cara. Eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso. E a doação, ela sempre esteve presente dentro do meu coração, por quê? Porque eu fui muito abençoado, cara. Eu fui muito abençoado. Um outro dia a gente pode contar a minha história do meu casamento. A Daiane, minha esposa, tá aí, ó, a Daiane Domingues está aí. Mas, cara, o quanto a gente foi abençoado no casamento nos deu um coração tão solidário, que a gente é tão destravado com isso, cara, que a gente entende que o dar é melhor do que receber. E o dar de graça mesmo, sabe? A Bíblia diz, né, cara, o que uma mão der, a outra não precisa saber. Mas assim, foi algo, cara, ó, vamos lá, ó, deixa eu só voltar a história inteirinha, porque assim, essa história, ela foi incrível. Vamos lá, o Flávio aqui, ele tá me lembrando desde o início.
Gildo, foi assim, ó. Eu tava no café. Olha que loucura isso, cara. O que é a questão de você pensar, de você ter um coração solidário para ajudar pessoas. Eu tava tomando café no hotel e eu vi vocês lá fora. Eu falei, cara, só que eu tinha que voltar no quarto para pegar a apostila. Eu voltei correndo porque eu pensei assim, eu queria voltar pro hotel, para o quarto, pegar a apostila para ir com vocês. E aí eu fiz esse máximo de correria, cara. Aí vocês tinham ido embora já. Acho que vocês tinham chamado Uber, coisa assim, e foram no segundo dia do curso. E eu falei, poxa, beleza. Aí eu tô saindo, eu tava com o celular para chamar Uber. O Flávio tava saindo, porque esse rapaz, ele tava saindo do Ibis Budget. Ele tava saindo e ele falou, olha, você vai pro IP? Eu falei, vou. Ele falou, então sobe aí que eu vou te dar a carona. Aí a gente até brincou, tinha um carrão do lado dele, né? Ele brincou, vamos aqui no meu carro. Aí ele fingiu que tá no outro, a gente entrou no dele, foi muito bacana, cara. E a gente teve ali um papo de 15 minutos, ô Gildo. Nós fomos 15 minutos conversando e teve um momento que ele falou do livro. Ele falou, olha, eu queria muito comprar esse livro, cara, que eu acho que ele vai mudar a minha vida, vai transformar a minha vida. E um momento da nossa conversa, ele falou que estava desempregado. E eu falei, minto. Eu perguntei para ele, mas então por que você não compra? Aí ele falou assim, porque eu estou desempregado e as coisas hoje não estão tão fáceis. Ele falou assim. Assim. E cara, e aí eu perguntei para ele, despretensioso, quanto que custava o livro? Aí ele me falou o valor. E se você, assim, eu sou um cara bastante organizado. Eu pego às vezes alguns valores e eu deixo eles dobradinhos e tal dentro da minha carteira. E cara, o valor do livro era o mesmo que estava dobrado na minha carteira. Eu sabia que era. É Que incrível, cara. sensacional. Não, é Não, incrível, é eu incrível. não É sabia dessa incrível. parte da história, eu não sabia dessa parte, mas eu digo que a tua atitude, ela foi rebater lá no final da corrente comigo, e graças a Deus existem pessoas dispostas a ter esse tipo de atitude, porque se tu não tivesse esse coração transbordante, eu não ia ser tão tocado lá no final da corrente como eu fui, Não, ó, recebendo uma água. não, escuta, tem mais ainda. Teve mais história no meio que você não sabe. Que o Clenilson, não sei se ele ainda está aí, mas o Clenilson pode contar também. Aconteceu o quê? Na hora que eu dei esse valor para ele na hora, ele falou assim, poxa, Flávio, Deus está falando para mim, eu vou dar essa água para todo mundo. E eu, amém, né? Assim, beleza. E ele trouxe um monte de água para vender. E ele falou, eu vou dar essa água para todo mundo. Aí escuta, ok. Aí passou-se o dia, enfim, entreguei o valor para ele. Não vi mais o Flávio depois, durante o dia, fui ver só no final. E ok, não sei o que, não vi mais o Flávio e tal. Aí nós fomos almoçar. E eu me conectei com o Clenilson. Aí eu conversando com o Clenilson, passando algumas coisas, conversando com ele, e ele sentiu no coração de pagar o meu almoço. E eu, amém. Só que nessa que ele ia pagar o meu almoço, chegou um outro cara e pegou as nossas 4 comandas e pagou o nosso almoço. Olha que loucura. Isso é muito louco, cara. Assim, por que E, que eu e falo as, isso? Por que que eu falo isso, cara? Porque assim, nós somos resultado das 5 pessoas que estão ao nosso redor. E ali nós estávamos em um espírito do quê? Fazer o bem umas para as outras. Então, exatamente. a superação das nossas vidas, a superação que a gente passa, tudo que a gente vive, a superação do que eu tenho certeza que todos ali fizeram coisas difíceis para poder pagar o curso, para poder estar ali. A superação de estarmos ali, de ter largado nossas famílias, de ter largado nossas casas. E aqui o Armando, ó, foi o Armando, justamente. Aí o Armando pegou com todo mundo e abençoou. Cara, que, assim, meu, é um negócio louco que assim é coisa que só Deus pode fazer nas nossas vidas. E eu digo que assim, superar é romper o medo. Gildo, e a gente só rompe o medo, cara, quando a gente consegue enxergar. A única forma de você romper o medo, eu fiz uma live com o Janderson, é um cara fantástico, conheci na mentoria 7D do Pablo, um palestrante fantástico, se eu não me engano, o Instagram dele é Janderson Oficial, Janderson Santos Oficial. Um cara sensacional, um palestrante, um cara que dá métodos, enfim. Eu conheci ele e eu fiz uma live com ele sobre medo. E ele falando sobre medo, ele me destravou algo assim. O nosso cérebro,
Ele não enxergou ainda a situação. E por isso que nós temos medo. Então hoje eu tenho feito o quê? Eu entro num lugar, eu quero alguma coisa, eu me enxergo naquele lugar, primeiramente. Porque se o meu cérebro viu, eu consigo. Se o seu cérebro viu, você consegue. É isso que eu levo como lição. Se já aconteceu aqui, todas as coisas que existem hoje no mundo aconteceram primeiro na mente de alguém. Desde a lâmpada que está iluminando aqui, primeiro alguém enxergou isso e depois trouxe. Até é engraçado. Ele fez o download, né? E Sim, agora trouxe a existência. e Esse é o fato. é muito sensacional. E, meu amigo, me diz uma coisa, ok. Você tem uma frase na sua camiseta. Exatamente. Você tem ela aí fácil com você? Cara, tá ali no quarto. Se eu for ali buscar, Pega ali. eu. Pega ali, Só um não. segundo. Pega ali que eu acho que é válido. Ele foi buscar, gente, ele tem uma camiseta que ele corre, e essa frase, quando ele mostrou pra mim, foi uma frase que me fez refletir sobre algumas coisas, cara. Um negócio que ele diz ali que onde Deus tem algo pra vida dele. A Sônia tá falando aqui, ó, pena eu não poder ver até o fim, mas fiquei emocionado com as histórias. Amém, Sônia. Ah lá, mostra aí. Tô de volta. Mostra aí, mostra aí. Essa aqui foi a camiseta que eu corri a São Silvestre. E essa foi a frase quando eu subi no pódio pela primeira vez numa corrida. Que é enquanto Deus me permitir, serei imparável. Enquanto Deus me permitir, serei imparável. Sensacional. Fiz o download também dela, no dia que eu subi no pódio. Foi uma Que frase que massa. veio numa oração. Antes de subir no. Foi a primeira vez que eu ganhei o primeiro lugar na corrida, lá na minha cidade, Rondônia. É uma coisa que me emocionou muito. E antes de subir no pódio, veio essa frase que, enquanto Deus me permitir, seria imparável. E é algo que eu tenho gravado em todas as competições. E me emociona muito hoje que tem algumas pessoas que são portadoras de doenças autoimunes, seja o que for, aqui no Instagram, que acabaram conhecendo minha história e estão lá. E me emociona muito quando elas vão se propõem a fazer um desafio e elas me marcam e colocam essa frase: enquanto Deus me permitir, serei imparável. É igual você falando sobre iniciar uma corrente, liberar palavras de vida. Eu acredito que essa frase, ela iniciou uma corrente e tem liberado palavras de vida e destravado destinos, com certeza. Meu irmão, se você fosse deixar agora uma mensagem final para as pessoas, conhecendo toda essa sua história de superação, tudo isso que você passa pela sua vida e que você vive, o que você diria para as pessoas que estão aí nos assistindo e que vão nos assistir depois? Eu falo que teve um momento na vida que algo era impossível para mim, mas o fato de acreditar, primeiramente acreditar em Deus, depois em mim mesmo, tornou isso possível. Eu não sei pelo que tu tá passando hoje, qual que é o desafio. A gente tá falando sobre superação, você que tá assistindo essa live. Eu não sei, mas eu te falo uma coisa. A minha vida, eu corri uma maratona, agora eu tô na jornada do Iron. Eu não estou falando que você tem que correr uma maratona ou ir para o Ironman, mas você pode dar o seu máximo hoje, vencer o seu desafio hoje. Eu consegui, correndo a maratona do Rio de Janeiro, 1 ano e 3 meses, saindo da cadeira de rodas e correndo a maratona, eu falei que eu pisei na terra do impossível. E, cara, lá é muito bom. E se eu conseguir, você também Uau. consegue. Eu não sei qual que é o teu impossível hoje. Eu não sei. Às vezes você tem que recomeçar, igual o Flávio falou, mas que esse recomeço seja algo novo na tua vida. O recomeço é uma estratégia de Deus para ti. E é essa, eu falei até bastante, mas esse é o resumo, essa é a mensagem que eu trago para a tua vida hoje. Se pudesse fazer um resumo, é isso. Rapaz, eu pisei na terra do impossível. E lá é Sensacional. bom, É gostoso, né? é Uau, isso. cara, Meu irmão, que você me massa. fez uma pergunta e eu vou de bate pronto, eu vou te refazer a pergunta. Se você pudesse deixar um aprendizado dessa tua jornada, o que você falaria? Cara, primeira coisa, não aceite o que digam, o que falam que você é.
Não aceite. Não aceite palavras que digam que você é. Aceite apenas o que está no seu coração e o que Deus falou que você é. Porque a palavra dele diz assim, cara, tudo é vosso. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Então, tudo é nosso, cara. Tudo é Nós vamos fazer o que a gente quiser e o que tiver debaixo da vontade e da graça dele. Então não aceite o que digam para você. A gente passa, Gildo, e eu trabalho com isso aqui nas minhas consultorias, a gente sofre com crenças limitantes, cara. A gente sofre com crença, a gente escuta palavras, sabe aquela palavra que você escuta quando é criança? Olha, você não vai ser nada na sua vida, você não vai conseguir. Você, cara, para com isso. Por que você está fazendo isso? Ou então, não gasta dinheiro, você nunca vai ter dinheiro na sua vida, você nunca vai conquistar, você nunca vai ter uma família. Quantas palavras que são lançadas no nosso coração, e eu digo para todo mundo que o nosso cérebro, cara, ele é a terra mais fértil que existe. E pensamentos são sementes, Gildo. Pensamentos são sementes. E quando vem o pensamento, ela é lançada na nossa mente de uma forma e ela vai cultivar. Ela vai nascer, vai brotar. Então, o que eu falo para você hoje é não deixe que sementes erradas, que sementes negativas sejam plantadas no seu cérebro, cara, na sua mente, na sua alma. Não permita isso. Rompa isso que o mundo diz de você. Rompa, cara. Seja o que você acredita que você será. Seja o que você acredita que você vai viver. Todos têm história de superação, mas eu digo que a maior superação de cada um é quando a gente vive o hoje. Essa tem que ser a maior superação. Esquece um pouco o passado. Para você viver hoje emocionalmente, para você viver emocionalmente bem, você tem que viver 10% da sua energia tem que estar no passado, 20% no futuro e 70% no agora. Nós temos que viver o nosso hoje, cara. Eu creio muito em Deus, cara. E quando a gente fala de Deus, algumas pessoas às vezes falam, poxa, isso aqui tá mais um culto do que uma live. Mas não tem como separar Deus de nada. Ele está em todas as coisas. É porque Tudo é dele, dele, por ele, para ele. não tem como separar Deus. Não existe separação de Deus das coisas. Independente de religião. Tem pessoas que são católicas, espíritas, enfim, a religião que você viva aí, não importa. Importa o que existe uma fonte, um Criador. E esse Criador, cara, ele tá por você. Ele olha por você e ele quer fazer coisas na sua vida. Desde que você o quê? Se volte para ele e dê o primeiro passo. Porque uma história de superação só existe quando você decide. A minha só existiu quando eu decidi. E eu acredito que a sua também só existiu quando você decidiu. Exatamente. Meu irmão, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter aceito esse convite. Eu não sei, aliás, eu nem te perguntei isso porque eu falei, não vou nem abrir, mas eu não sei se esse é um assunto fácil de você lidar, se é um assunto fácil de você tratar, eu não sei. Mas eu acredito que foi como eu falei para você. Isso tem que ser fácil para você, porque essa sua história, ela vai transformar vidas, cara. Vai. Uma pessoa me perguntou sobre propósito numa caixinha de perguntas que eu fiz lá no meu Stories. E foi exatamente isso que eu falei. Eu não queria, no início, abrir, mas no primeiro momento, e lá tem a foto que eu postei no Stories, quando eu abri, as pessoas impactadas com essa história, eu falei, isso é um propósito, eu tenho que fazer isso. E hoje eu estou, igual a gente já conversou aqui, fazendo por isso. Levei para mim, decidi fazer isso. Você tem que fazer. Eu acho que nós temos que contar a nossa história, sim, porque ela pode ser uma história simples para algumas pessoas, mas tem gente que quando escuta, fala, olha, Deus me tocou com essa história. Porque as pessoas, elas são impactadas por histórias. Por isso que Jesus contava tantas parábolas, né? Hoje, o que era parábola antigamente, hoje virou o termo storytelling, que é tão divulgado aí, né? E Jesus já fazia isso, ó. Ele pegou o da de onde lá da anos. É massa.
Cara, Eu que agradeço o convite. que isso, obrigado, obrigado mesmo. Eu tenho certeza que nós vamos nos conectar muito mais ainda, vamos fazer muitas coisas juntos. Todos os cursos que eu vou, eu digo que eu trago muito aprendizado, é sensacional, mas as conexões são algo fantástico. Não tem como a gente não falar que as conexões são algo que tem mudado a minha história, cara, de verdade, tem mudado a minha história. Histórias como a sua mudam a minha história. Mudou a minha história de conhecer, de verdade. Não é Eu digo papo. mesmo. Eu falei Mudou no a minha início história. da live. Falei no início da live, repito agora. Eu te conheci liberando palavras de vida, recebi essas palavras e eu te falo, se mudou a tua história, também mudou a minha. A gente, naquele dia que se conectou, eu digo que eu cresci um pouco mais e agregou nessa jornada. Muito obrigado, meu irmão. Vamos aqui fazer uma pose para o pessoal printar e poder marcar a gente? Com certeza. Gente, faz uma pose aí. Show. Galera, printa aí, marca o meu Instagram, marca o Gildo, vamos disseminar essa história. Eu ainda hoje coloco essa live, ela fica salva e eu coloco ela depois no meu IGTV, para que você possa assistir quando você quiser e achar prudente. E, gente, por favor, indica aí para mais pessoas, marque pessoas aí para assistir, mande isso, porque eu tenho certeza que isso pode impactar mais vidas. Se você foi Querido, edificado hoje, edifica outras vidas, né? edifica outras vidas. Gente, acompanhe o Gildo lá e eu tenho certeza que, cara, eu tô te acompanhando. Eu já marquei você lá como com o sininho, tudo que você posta eu vou lá ver e eu tenho seguido sua história, cara. Deus te Eu tenho abençoe. seguido a sua. Muito obrigado, meu amigo. Excelente dia para você e para cada pessoa que se foi proveitoso, impacte a vida de outras pessoas hoje com palavras, ações e vão para cima. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.